No Batendo Ponto de hoje, Mafone Odara, que dispensa apresentações, porque você é maravilhosa. Te conheço desde 2020. Acho que foi no IVG, né? Foi. No IVG, no Instituto Vassalo Goldoni. E desde então, sou apaixonada por ela. E eu quero que todo mundo conheça mais da Mafone por ela mesma. Por favor, Mafô. Uau. Quem é Mafone Odara? Que transforma o mundo. Olha, Mafone é uma mulher extremamente apaixonada pela vida, pelas pessoas, pela capacidade que a gente tem de construir muita potência quando a gente consegue reconhecer a nossa autenticidade. Eu venho de uma família de ativistas em direitos humanos e eu aprendi desde muito cedo que cada um de nós tem uma responsabilidade indelegável de melhorar o mundo. E a minha jornada, ela sempre foi essa, de encontrar nesse mundo, nessas possibilidades, a intersecção entre psicologia, liderança, diversidade, inovação, pensando como é que a gente, de fato, consegue, a partir da melhor essência, daquela melhor parte de quem nós somos, mudar o mundo. Legal. E ela vem mudando o mundo desde os 13 anos. Conta para eles o que você fazia. Menina, sabe que eu descobri que não é dos 13, é dos 10? Sério? Ontem, olha como que são as coisas. Ontem eu estava num evento de RH e eu encontrei no palco, assim, na verdade ela veio falar comigo nos bastidores. Ela falou assim, Mafone, que bom! E às vezes eu conheço as pessoas, mas eu não lembro de onde. Ai, que bom que a gente tá junto aqui. Nossa, e aí, a sua família? Aí ela foi começando a falar, falei assim, gente, mas ela tá falando de coisas muito do passado, né? As perguntas que ela tava fazendo. Aí ela subiu no palco. Aí ela falou assim, então, eu queria começar dizendo que eu tô muito, muito emocionada porque eu tô aqui na frente da pessoa com a qual eu fiz um pacto quando a gente tinha 10 anos de idade. A gente estudava na mesma escola, a gente estudava no colégio de freiras. Eu, uma mulher negra, uma menina negra, com os cabelos, né, com os múltiplos cabelos, e ela, uma mulher branca gorda. Uma menina. E a gente se juntou porque nós éramos da turma dos excluídos na escola. Claro. Naquela época, e assim, a gente estudava num colégio que já separava meninas e meninos, e tinha toda aquela história das meninas mais bonitas, de quem era escolhido para a festa junina, e a gente sempre se juntou muito, e a gente virou muito amiga, e a gente decidiu com 10 anos de que a gente ia mudar o mundo, de que a gente não ia, que aquela situação que ia acontecer com a gente, não ia acontecer com outras crianças. Isso aconteceu quando a gente tinha 10 anos. A gente foi lembrar, mas quando a gente estudou junto? Na 4ª série. Então, a gente tinha 10 anos. Então, e ela seguiu essa trajetória. Nossa. Ela hoje é CEO de uma das grandes organizações que trabalham formação de jovens para o mundo do trabalho. Então, que é a Ser Mais, a Vandresa. E eu segui essa trajetória olhando para a psicologia, pensando nas relações humanas e como essas relações podem se tornar espaços mais potentes dentro do nosso ambiente de trabalho. E a gente se reencontrou, eu diria, depois de 20 anos, porque eu lembro dela, depois já adulta, e a gente se reencontrou. Olha só como são as coisas. Que incrível. 10 anos. Então, há 10 anos de idade. E foi nessa história, assim, de pensar na escola como esse lugar que é muito potencializador, mas ele também é um lugar muito adoecedor se você vem de um grupo subrepresentado. E foi na escola que eu decidi fazer essa mudança. E a Vandresa me lembrou, não foi com 13, foi com 10. Eu também, aos 10, 11, eu lutava contra a obesidade. Eu me identificava como ET, um extraterrestre, né? Não era, fazia parte. E na época fiz um pacto de sangue, um pacto também com uma amiga, né? A gente é amiga até hoje. Mas o quanto realmente a escola pode ser o ambiente, né, de desenvolvimento, como pode ser um ambiente extremamente ameaçador. Exatamente. A nossa identidade, a nosso florescimento. Exatamente. Né? E assim, por isso que eu escolhi a educação, assim, acho que uma coisa que os meus pais sempre me trouxeram, porque como eu né, assim, para não contar muito da minha história, mas eu acho que para as pessoas entenderem, eu morei num país em guerra. Quando eu tinha 2 anos de idade, meu pai foi convidado para uma missão da ONU para construir escolas em Angola durante a Guerra Civil. E a minha mãe, quando tomou a decisão de ir, ela foi também para dar aula nas escolas
para formar os jovens. E eu lembro desse processo da sala começar cheia no começo do ano e terminar vazia, porque os jovens iam para a guerra e não voltavam. Então, assim, eu lembro da escola como esse espaço, a escolha que os meus pais fizeram por transformar o mundo. Então, seja o meu pai construindo as escolas em lugares que estavam devastados por conta da guerra, seja minha mãe fazendo essa escolha de estar dentro da escola. E eu comecei muito cedo nessa história de educação, porque eu comecei a dar aula com 14 anos, assim, de pensar o que eu podia trazer de contribuição de tudo que eu tinha aprendido. Então, de fato, a educação ela se tornou o meu espaço de transformação de vida. Então, e foi na escola que eu descobri toda essa minha potência, que eu descobri que eu queria ser uma liderança, o que era ser uma liderança, que liderança eu queria ser, como é que eu ia conseguir ajudar as pessoas a fazerem provocações importantes para mudar suas realidades. Aí eu fui criando o Grêmio. Aí, assim, eu virei o terrorismo do bem da escola. Porque eu criei Grêmio em todas as escolas que eu fui, criei os espaços para que os estudantes pudessem ter voz e falar sobre as coisas que eles queriam transformar naquele ambiente. Na maior parte da minha vida eu estudei em escola pública, então como é que a gente tornava a escola pública? Fiz a escolha de colocar os meus filhos na escola pública no começo da jornada deles, porque a escola tem que ser boa para eles e tem que ser boa para as outras crianças. Fiz uma mudança também para eles irem para particular, mas ainda nessa perspectiva de qual é a relação que a escola particular tem com a escola pública para transformar o sistema educacional, enfim. Então, realmente a educação ela acabou sendo essa minha escolha. Que fantástico. Muito bom, muito bom. Agora me diz uma coisa. Nessa linda jornada, alguns fracassos ocorreram. Muitos. Muitos. Me conta um que, na verdade, depois foi uma preparação para o sucesso. Nossa, o seu fracasso favorito? Qual é o seu fracasso favorito? Sabe que eu adoro perguntas, né? Assim, tirando todas as minhas credenciais, eu adoro me definir como uma construtora de pontes e uma colecionadora de boas perguntas. É verdade. Vai pro caderninho essa pergunta. De fato, eu tive muitos fracassos, porque quando você faz a escolha pela inovação, o fracasso faz parte do processo. Não tem como você dissociar. Eu aprendi a usar o fracasso como parte do meu processo de crescimento. Mas se eu tivesse que escolher um fracasso favorito, eu teria alguns, mas vamos lá. Um fracasso, eu acho que foi o meu... o momento que foi um divisor de águas na minha trajetória de sair, porque eu comecei toda a minha atuação na área social, pensando a redução das desigualdades de gênero, raça e classe. Então, fui trabalhar em organizações sociais nacionais e internacionais nessa perspectiva. Mas, quando eu tomei a decisão de vir para o mundo corporativo, eu tomei de uma forma muito consciente. Eu queria vir para o mundo corporativo para torná-lo mais humano. Era essa a minha ambição. Não era uma ambição relacionada a dinheiro, nunca foi. Era uma ambição de transformação, porque eu falava, gente, não faz sentido as empresas serem moedores de pessoas. Não faz sentido as pessoas terem essa relação tão adoecida com o dinheiro. Tem alguma coisa errada nessa história. Eu quero criar essa relação melhor. Quando eu chego no mundo corporativo, eu me deparo com um universo que era completamente desconhecido. Embora eu fosse uma liderança desde os 10, ir para o mundo corporativo me trouxe um desafio muito grande, que era como é que você usa esses códigos ao seu favor. E o meu fracasso foi exatamente aí, porque essa decisão, como eu estava muito acostumada a ser uma pessoa ouvida, porque eu sempre fui uma pessoa muito dessa construção, desse embate, eu falei, vou chegar lá, eu sei como fazer, eu estou acostumada, já comecei isso muito cedo. E aí, toda vez que você faz uma transição, você precisa ser respeitosa com os espaços novos, porque eles têm códigos que você não conhece. E eu não fui respeitosa nesse processo. E aí eu fui demitida. E essa demissão foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, porque eu fui demitida por um cara que era muito visionário. Então ele falou o seguinte para mim, ele falou assim, Mafone, eu tenho 2 alternativas com você. Ou eu te enquadro e vou ter que fazer você caber dentro dessa caixinha, que foi a qual eu te contratei. E sabe o que vai acontecer? Eu vou te matar por dentro. Porque você é maior do que essa caixa, mas essa caixa não comporta quem você é. Ou eu te demito. E te ajudo a entender como é que você vai usar esses códigos corporativos ao seu favor, porque você não sabe onde você está. Eu decidi que eu vou te demitir. Mas eu não vou te demitir e te deixar sozinho. Eu quero te ajudar, porque eu sei que você vai fazer uma coisa muito importante para o mundo corporativo e eu não quero ser a pessoa que vai te segurar para fazer isso. E aí ele me ofereceu a coisa... Então, tem alguém lá em cima
que fala, essa menina tá metida em confusão. Gente, vamos fazer aqui uma comissão, deuses, deusas, santos, orixás, todo mundo aqui, porque essa menina vai se meter em confusão. Ela não vai dar conta de fazer assim, mas alguém vai cuidar. Quem que vai cuidar aqui? Agora, tenho certeza que tem alguém que olha, ou alguém que olha pra mim, pra minha trajetória, porque eu realmente fui muito cuidada. Porque é isso, eu não encontrei uma pessoa que me destruiu. Falou, é por isso que eu tô te demitindo. E aí ele me ajudou a oferecer uma coisa que é mais importante, inclusive estou aqui na frente de uma das minhas mentoras, é um processo de mentoria. Foi a primeira vez que eu tive um processo de mentoria. E ele falou assim, eu vou te dar uma mentoria. Eu falei assim, o que você quer? Eu falei assim, eu preciso que você me ajude, então. Entender o que eu não estou vendo. Eu já sei o que eu vou fazer. Então, eu vou te dar um processo de mentoria, que era uma mentoria holística. Foi o cara que me ajudou a entender que o problema que eu via desse tamanho era desse. Tudo que estava aqui não era meu. Porque eu comecei a achar que eu não era competente, achar que eu não era boa, achar que eu não devia estar nesse lugar, que tudo que eu tinha construído na minha cabeça sobre a minha história era uma fantasia que eu tinha criado para que eu pudesse me acomodar nesse lugar. E eu comecei a duvidar das minhas conquistas. E foi aí que eu comecei a estudar o fenômeno da impostora, que virou um dos grandes temas do meu trabalho com as mulheres. E aí, esse mentor, que é o Ciro Fleury, o Ciro me ajudou a entender o que era isso. E ele começou a falar assim, vamos então entender como é que você vai usar os códigos corporativos a seu favor. Porque você tem o poder da comunicação, mas você precisa aprender a usá-la do jeito correto, na hora certa, nos espaços corretos. E aí foi um divisor de águas na minha vida. Nossa, foi um divisor de águas. Então, assim, para mim foi o meu maior fracasso, mas foi o que me trouxe para quem eu sou hoje. Porque o único conselho que esse meu chefe deu, ele falou o seguinte, Mafone, eu vou te dar um conselho só. Você não pode entrar nos lugares querendo ser o que as pessoas querem que você seja. Você precisa se vender pelo que você é. Então, quando você for para um processo seletivo, conte para as pessoas quem você é, porque as pessoas precisam te contratar por isso, porque é assim que você vai fazer a transformação. E aí eu passei a fazer isso. Então, antes de me contratar, eu falava, beleza, estamos aqui na última... Mas deixa eu te contar quem eu sou. Porque eu acho que você não tem tanta visão. Deixa eu te contar. E toda vez que eu fiz isso, as pessoas falam assim, é exatamente isso que eu estou precisando. Ótimo. Então, acho que esse fracasso foi me ajudando a encontrar o jeito de poder dizer assim, se você quer a transformação... E hoje, né, antes a gente estava aqui conversando, assim, hoje eu sou chamada para fazer as conversas difíceis, que é tudo que eu sempre fiz na minha vida, e eu forçava as conversas difíceis. E esse processo foi me ajudando a falar assim, não, quando as empresas estiverem prontas, elas vão te chamar. E é exatamente o que está acontecendo agora. Tem conversa difícil, não sei como fazer? Chama a Mafone que ela consegue construir a ponte entre esses universos. Então, isso é uma coisa muito legal. Que legal. Nossa, realmente foi um divisor de águas. Foi um divisor de águas. Que foi fantástico. O divisor de águas. Mas eu acho que tiveram outros fracassos que me ajudaram a chegar nessa conclusão. Porque é isso. Eu fui fracassando ao longo do processo, mas esse processo foi me ajudando a olhar todos os fracassos que eu tive como esses aprendizados importantes para que esse grande fracasso pudesse me levar para o próximo estágio. É verdade. É uma soma de pequenos. Exatamente. Aí veio o grande, porque que disruptou a Não, assim, Mafone. demissão, ele é um processo muito disruptivo. Muito, e ele não precisa ser... É o meu fracasso favorito também, tá? Não, não precisa ser, que bom. Eu vou falar sobre isso no Leadership, inclusive. Porque assim, não precisa ser... ele vai ser difícil, mas ele não precisa ser doloroso. Ele não precisa ser destruidor. É isso. Assim, porque ele vai ser difícil. Vai ter jeito, mas não precisa destruir as pessoas. E hoje a gente lida com as demissões desse jeito. Então, eu tenho falado muito nesse processo, só porque a gente entrou na demissão, sobre offboarding. Como é que você começa uma relação dizendo como é que ela vai terminar bem? Entendeu? Assim, você tem que começar e falar assim, então, vou te contratar, mas olha, se não der certo... É porque a nossa relação de trabalho não funcionou, não é porque você é um péssimo profissional. Então, eu vou te ajudar. Que foi o que ele fez comigo. Ele falou assim, então, vou te ajudar, vou te dar um processo de mentoria para você poder entender quais são os seus próximos passos, para onde você quer ir, o que é importante. Isso foi um processo de offboarding sem que ele soubesse que era um processo de offboarding. Né? É isso aí. Então, acho que as empresas deveriam cuidar mais desse processo. Assim, porque não é uma questão de dinheiro, é uma questão de intencionalidade. Não, né? e eu acho que assim, hoje, principalmente executivos, são, acho que assim, tem... Na verdade, os hipersuficientes. Né? A gente está falando não só de executivos, né? Mas assim, todos os níveis de liderança, no fundo, são pouco orientados na entrada. Exatamente. Também como ter uma negociação equilibrada. E eles são... não é bem feito também a saída. Sim. Né? Eu acho que eu já ouvi essa sua fala no HR Leaders. Sim. Eu já ouvi sua fala, achei o máximo a sua fala. E realmente, a gente precisa pensar desde o onboarding. Como é que se dará o offboarding? Porque um dia ele vai ocorrer.
Exatamente. De um jeito ou de outro ele vai ocorrer. Exatamente. A questão é como que a gente mantém intacta a nossa relação humana. Porque não é sobre a demissão, no fundo, é sobre tempo e espaço. Porque naquele momento, naquela organização, não faz mais sentido. É isso. Um dia fez. É isso. E aí você não pode perder tudo o que aconteceu e falar assim, ai, não deu história. certo. Como que não deu certo, gente? Deu certo por 1, 2, 10, 30 anos, não dá mais. Não quer dizer que não deu certo. Assim, a gente não pode jogar tudo fora, mas a gente faz isso. Exatamente. Bem, agora, nos últimos anos, que crença, comportamento você adquiriu e tem feito diferença na sua vida? Tô falando, isso é boa de pergunta, hein? Olha lá. Eu acho que tiveram 2 coisas para mim importantes. Primeiro, o reaprender a aprender. Eu acho que eu tenho estudado os últimos 100 anos do país, assim, pensando, como eu penso muito em inovação, eu tento entender que movimentos a gente foi fazendo, o que as grandes evoluções e revoluções que a gente viveu no país tiveram de semelhanças para ajudar a gente a lidar com aquilo que a gente não sabe. Então, quando eu olho para os últimos 5 anos, especialmente com uma pandemia no meio desses anos, né, eu vejo que a gente precisou catapultar uma capacidade de reaprender a lidar com as situações que a gente não sabia que a gente tinha, mas a gente tinha, sempre teve. Mas para a gente, principalmente no hemisfério sul, né, nós que vemos dos países em desenvolvimento, a gente tem uma capacidade de civirologia, de lidar com as coisas diferente de quem tem as coisas muito bem organizadas, os serviços funcionam, tudo funciona, né? Então, a gente tem esse processo desenvolvido. Então, eu acho que ter tido a possibilidade de reaprender a aprender, usar essa capacidade, para mim, foi uma coisa importante, tem sido e será. Se eu tenho uma das coisas que eu tenho dito para os meus alunos, para as minhas mentoradas, assim, uma coisa que você não vai deixar de fazer é aprender o resto da sua vida, porque você vai viver 100 anos. Quando você chegar aos 50, você vai estar na metade da sua vida. É o meu caso. Né? Assim, você tem mais 50 anos para viver. Então, assim, não existe esse negócio de aposentadoria, agora eu vou viver o quê? De vender. Tudo bem. Se você tomar a decisão de vender coco na praia, essa decisão, ela tem que ser consciente a partir da estratégia que você está construindo. Então, assim, tudo. E você vai precisar aprender a fazer isso. Sem dúvida. Então, assim, tem todo um exercício. E aos 50 anos, a gente está no segundo pico de criatividade que conecta com a experiência. Porque a gente já viveu muitas coisas, né? Então, tem esse lugar. Eu acho que essa é uma das capacidades. E a segunda, eu diria que é a capacidade de desconectar. Que é o seguinte, eu tenho um hábito, Bia, que você conhece, que eu tiro 30 minutos de férias todos os dias. Por que eu faço isso? Porque eu preciso de algo que me desconecte dessa dinâmica, porque a minha vida, ela é muito coordenada. Tudo que eu faço na minha vida está muito relacionado. Então, assim, o jeito com que eu lido com os meus filhos, o jeito com que eu lido com a escola dos meus filhos, o jeito com que eu lido com o meu trabalho, o jeito com que eu lido com as minhas relações, todas elas têm algo em comum. Eu preciso sair desse universo para eu voltar mais energizado. E o que me faz me desconectar? Planejar férias, planejar viagens. Eu amo planejar viagens. Então, assim, todos os dias eu planejo. Eu tenho 9 agora. 9 viagens planejadas para os próximos 5 anos. Então, como tem coisas que eu não consigo fazer, eu vou... Assim, o que eu vou fazer? A gente quer ir para as Olimpíadas, por exemplo, 2028. Então, assim, beleza. Então, hoje a gente vai pensar quais são as economias que eu estou fazendo para conseguir garantir que eu vou estar nas Olimpíadas. Ah, o que tem numa Olimpíada? Aí eu vou olhar as Olimpíadas passadas e falar assim, puxa, que tipo de experiência a gente quer viver? Então, eu uso esses 30 minutos para fazer coisas que estão aparentemente desconectadas com isso, mas elas estão conectadas comigo, que é as relações, assim, como é que eu vivo coisas. Eu acabei de viver uma experiência de viagem que eu desejei por 40 anos. E os meus filhos não tinham, que era ir pra Disney. Ai, Mafone, que coisa fútil. Sonhos não podem ser considerados fúteis. Eu tinha o sonho, eu sou uma pessoa muito da imaginação. Eu amo imaginação. E os meus filhos seguiram essa história. Então, por exemplo, eles acreditam em Papai Noel, a minha filha, os meus 2 filhos escrevem carta pra Fada do Dente, assim, eles têm 11 e 8. Que não é comum que as crianças... Mas eu faço de tudo para que eles não percam, porque uma hora vai perder.
Mas a Disney tinha um lugar pra mim, que é esse lugar de tudo que eu vivi, passou por aquilo. Os meus filhos, zero desejo, zero. E aí, eu tive que negociar com a minha filha, porque foi no aniversário dela, se ela ia pra Disney ou se ela ia ganhar o kit escolar da Turma da Mônica. Pra você ver o nível que ela tinha de desconexão desse universo. Assim, não, mas eu vou ter que escolher. Ah, não, mas eu vou ter que pensar. Ela ficou 2 dias pensando se ela queria ir pra Disney, se ela queria ganhar o kit escolar da Turma da Mônica. Porque não tinha, ela não tem esse lugar. Mas eu queria. E eles foram por mim, né? Meu marido foi por mim, obviamente. Quando chegou lá, é claro, óbvio. Todo mundo pirou. Imagina. Agora minha filha, os filhos querem todas as Disneys, enfim. Que é um lugar muito legal. Meu marido chorou, se emocionou, é todo durão. Não, porque essa montanha-russa não sei o quê. Porque não sei o quê. Teve uma hora que não teve jeito. Ele se emocionou, chorou. E a gente chorou junto. Porque era o meu sonho de 40 anos. Então, assim, isso vai me ajudando a projetar essas possibilidades. Eu criei um grupo com os amigos que não achavam que podiam viajar. Porque eles achavam que era caro. Eu falei assim, gente, é uma questão de planejamento. E aí a gente começou a planejar essas viagens e guardar dinheiro para as viagens mais... Então, essa coisa me conecta, mas desconecta. Mas né? É sério, todo dia? Todo dia. Todo dia. Todo dia eu tenho 30 minutos para pensar em viagens, para pensar em uma coisa que não. Todos os dias. Todos os dias. E assim, esse é o meu compromisso diário. Não, as minhas férias diárias têm que estar lá. E eu sempre vou fazer isso, porque sempre tem coisa pra pensar. Putz, agora tem que pensar como é que tá o dinheiro. Ah, agora tem que pensar como é que tá a passagem. Eu olho, porque eu sou rata desses sites, assim, gente, dia de comprar passagem, tá barato, não sei o quê. Eu sou assim, 3 meses antes, eu virei essa pessoa, assim. Que legal, eu não sabia. Eu adoro. Ó, quer dicas de viagem? Todo mundo tá sabendo. Quer dicas de viagem? Eu ajudo. Eu tô até pensando em criar, é que eu não consigo dar conta da minha própria conta de Instagram, mas eu adoraria criar uma só de viagem. Só pra falar das viagens. Gente, eu fiz cada viagem linda, cada viagem incrível. E tudo barato, porque assim, é isso, tem que ser barato. Assim, tem que caber no bolso de todo mundo. Até porque tem 2 filhos. Não só por mim, pelos meus amigos, assim, além disso, né? Mas assim, de poder falar, gente, assim, todo mundo pode sonhar. Que assim, bom. Tem que ser possível. Eu tô adorando né? você colocar isso pra todo mundo do Batendo Ponto. Tem que ser. Então, esse pra mim, acho que é um dos 2 aprendizados. Recomendações ruins que você recebeu ao longo da sua trajetória. Nossa. Conta uma que todo mundo acha que é boa, mas que, na verdade, pra você, não é. Ai, gente, olha. Meu Deus. Uma. Eu acho que uma recomendação ruim... Nossa, gente, essa foi... É que eu vou pensando, vou falando, não, aquela é pior. Sempre tem uma pior. Sempre tem. Eu acho que quando você assume... Assim, nós estamos dentro da área de pessoas, né? Uhum. Então, executivas da área de pessoas, cultura e transformação. Uma recomendação ruim que eu recebi é: você precisa, para você crescer, você precisa puxar o saco de quem... Você tem que fazer o que o seu chefe está dizendo. Esse é o lugar mais importante, porque assim, para você manter esse lugar, é importante que ele possa confiar em você, porque ele sabe que você vai fazer o que ele quer. E isso funcionou para essa pessoa. E funciona. Não, funciona. Funciona. Pra quem não quer transformar o mundo, Então, é funciona. isso. É por isso que eu falo assim, ela funciona, ela mantém esse status quo de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ela lida bem com o ego das pessoas que estão acima, porque tem esse medo de ser questionado, desse medo de se sentir humilhado. Então, ela dá conta disso porque ela não lida com essa questão. Você não tem que lidar, porque ninguém vai questionar o seu ego. Mas ela limita a possibilidade de transformação de uma forma absurdamente negativa, eu diria, para o mundo e para a modernidade, para a inovação, para tudo. Mas assim... É um retrocesso. É um retrocesso, mas assim, se você pega, a maior parte das empresas são pequenas e médias no Brasil, e assim, as médias são formadas por pessoas de famílias. Então, assim, esse lugar, ele sustenta, né? Então, é por isso, assim, eu não entrei no mundo corporativo para ganhar dinheiro, eu entrei para mudar o mundo. Então, para mim, foi uma recomendação que eu falava assim, gente, eu não consigo. Se você falar uma coisa que eu não concordo, eu vou te dizer, não concordo com isso. Eu vou te trazer todos os elementos. E às vezes, realmente, a gente não foi ensinado a lidar com o contraditório. Então, você lida com a violência. Então, as tensões hoje, elas são gerenciadas pela violência e não pela palavra. A gente desaprendeu a discordar. É isso. Então, acho que para mim esse é o
pior de todos. Nossa, Assim, é que tem alguns piores, mas enfim. Não, mas acho que é um excelente ponto para você trazer à mesa, né? Porque, de fato, é uma recomendação muito frequente, é uma prática muito frequente. Exato. E o que acontece, o que me dói é que estas organizações que acabam tendo no seu corpo diretivo esse perfil de executivos, ela vai estar limitada ao sucesso de hoje. Ela não tem como inovar, ela não tem como crescer, ela não tem como... Aí. Porque justamente a inovação, o crescimento, a disrupção, a exponencialidade vem da multiplicidade de ideias. Sim. Se a multiplicidade não é bem vista naquela organização, para mim também não serve. Perfeito. Agora, bem, quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, além dos 30 minutos de férias, que outra estratégia você usa para voltar para o seu eixo? Então, eu tô falando, eu tenho pessoas... eu acho que as coisas na minha vida, elas se complementam muito. Assim, eu tenho um super parceiro de vida, que assim, eu acho que eu tenho mais tempo de vida com ele do que sem ele. A gente tá junto há 26 anos e ele é o meu... Assim, ele é o meu termômetro. Onde ele fala assim, você foi longe demais. Volta porque você subiu... Calma, a gente vai chegar, mas não nessa velocidade que você tá. Então, ele é um balizador e eu escuto muito porque ele, ao longo da nossa vida, a gente foi encontrando esse equilíbrio. Quando ele voava, eu voltava. Quando eu voava, ele ficava. Então, assim, foi muito isso ao longo da nossa vida. Então, ele me ajuda muito. A minha mãe é uma pessoa que acompanha. Se eu falar que eu vou ser, sei lá, líder fazer um campeonato de bolinha de gude, ela vai estar lá. Se eu falar pra ela que eu vou... Assim, a minha mãe é a pessoa que tá... meu pai também tem me acompanhado muito, assim, minha família é muito presente, então, quando eles começam a falar assim, Mafane, mas isso aí não tô te entendendo, e eles são todos da transformação, todo mundo, os meus 4 irmãos, todo mundo é do mundo, então, assim, quando eles falam, talvez, assim, eu acho que eu esteja indo, então eu escuto muito, e eu tenho, assim, a gente precisa cuidar do nosso corpo, Bia, não tem como, assim, tudo que a gente faz tem que estar nesse centro aqui, tem que estar muito bem cuidado. Então, o jeito que eu tenho encontrado é fazer as coisas que eu amo no esporte. E assim, quando nós mulheres, 94% das mulheres que são líderes foram ou são atletas. Porque essa coisa do esporte te traz o espírito competitivo para o lado positivo. Então, é muito importante. O esporte também me ajuda a lidar com a competição nesse lugar. Então, eu faço esporte. Eu luto karatê, eu luto kung fu. Eu jogo basquete. Inclusive, mês que vem eu vou competir em novembro o Campeonato Brasileiro pelo Amapá. Vou competir. Então, assim, eu compito já eu sou atleta desde os 5 anos, né? E eu danço. Porque dançar, pra mim, o corpo sabe o que a sua mente ainda não entendeu. Então, assim, dançar pra mim me leva pra um lugar que a minha mente sai diferente depois de dançar. Então, assim, eu amo dançar, amo. E, assim, as pessoas, todo mundo deveria dançar. Porque não é dançar para você se apresentar. Claro, eu adoro, porque eu gosto de dançar. De me apresentar, enfim. Mas dançar te leva para um estado que não é o seu estado mental. O corpo sabe. E ele me ajuda. Então, assim, essa coisa de dançar... Então, assim, são as 3 coisas que eu, assim... não abro mão, assim, de algum jeito, se eu não conseguir as minhas 2 vezes pro basquete, as 2 vezes pro Kung Fu, porque o Kung Fu me traz disciplina, eu sou uma pessoa que, é isso, eu faço 500 coisas, o Kung Fu me traz disciplina. Então, eu não gosto de lutar, eu sou uma pessoa dos direitos humanos, eu gosto de defender. É muito louco como a gente vai ficando a cara das coisas que a gente faz. Mas o Kung Fu, ele é um esporte seu, é uma arte marcial de você contra você. Isso é muito legal. Então, assim, eu me desafiando cada dia, com cada novo cati, com cada novo processo que a gente faz, cada novo movimento, cada novo balé. É um balé, né? Eu amo, assim, o Kung Fu é um negócio... Então, eu vou nesse lugar. O basquete, eu sou uma ala pivô. Então, eu defendo e ataco. Eu sou esse lugar. Eu jogava futebol, eu era goleira. Porque eu sou da defesa. Então, assim, é engraçado como a gente vai ficando... É isso, assim, tudo tá conectado. Se você aprender a usar isso pro bem. Então, acho que quando eu tô sobrecarregada, eu faço isso. Ou, por exemplo, uma outra coisa que acontece comigo. Eu, quando tenho um problema muito grande, eu durmo. Todas as grandes soluções da minha vida, todas,
vieram nos sonhos. E eu descobri que isso está relacionado eu não tenho nenhuma religião, mas a orixá que rege a minha cabeça, eu joguei búzios, e é uma orixá que aparece no sonho. Então, é o jeito com que ela se manifesta. É muito interessante. E eu não sou do candomblé, mas eu respeito muito, porque tem muito a ver com a ancestralidade. Ela se manifesta. E todas, assim, desde pequena, eu preciso dormir para que vem. E vem. Talvez não na primeira noite, mas é no sonho que aparece. Eu acordo e falo, já sei o que eu tenho que fazer. E é aquilo que eu tenho que fazer. É impressionante. Que incrível. É. Agora, bem, nessa sua jornada tão intensa... É pouco intensa. Você tem que ter ficado craque em dizer não para algumas coisas. O que você ficou craque nos últimos tempos? Em dizer não? Olha, eu aprendi a dizer não. Não, assim, tem uma... é muito boa suas perguntas, porque minha cabeça já vai... E aí já vou construindo várias outras conexões. Olha, eu aprendi a dizer não... Putz, o mais legal foi as experiências onde eu não posso ser quem eu sou. Isso é muito comum dentro do mundo corporativo, assim. Não, mas Mafone, aqui... Você não fala determinadas coisas, não. Mas assim, aqui... Talvez, assim, uma roupa que seja um pouquinho... assim, não sei, Mafone, tem alguma coisa em você? Não sei o que é, mas combina. Eu sei o que é. Então, assim, eu fiquei craque de dizer não para essas experiências. E eu também fiquei craque em dizer não para aquilo que me afeta muito emocionalmente. Então, assim, como eu sou uma pessoa muito diferente do mundo corporativo, como executiva, é muito comum que as pessoas não me olhem nesse lugar. E eu já estou acostumada com isso. E esse é o meu lugar de provocar as conversas. Então, por exemplo, quando eu vou dar aula, eu dou aula nas maiores escolas de negócio do mundo. Eu chego para dar aula, então assim, você está numa escola de negócio, certo? Você é o quê, então? Ou você trabalha nessa escola, ou você é aluna, certo? Uhum. Às vezes eu recebo assim, você não é aquela atriz? Aquela. Eu estou numa escola de negócios. Qual a chance de eu ser uma atriz ou uma cantora, mas eu sou essa pessoa aqui? Eu vou dar aula desse jeito. Então, é muito disruptivo para as pessoas. Ou, por exemplo, eu estou na aula, né? Eu faço MBA, aí eu estou com os executivos, né? Então, às vezes, eu escuto assim... Você já era inteligente assim? Você ficou depois de conhecer a gente? Não. Não. Arrepiei. Aí, não assim, acreditei nessa. Que horror. Isso aconteceu faz 2 meses, assim... Que horror, que horror. É que você tem umas contribuições muito boas, assim. Eu fico pensando assim, de onde vem isso? E aí, assim, Nossa. Você precisa de muita musculatura emocional para você... Você pode, assim, mandar a pessoa tomar naquele lugar. Você pode fazer isso. Acho que é justo, inclusive. Ou você pode escolher usar isso ao seu favor, que são esses aprendizados. Então, assim, você vai dizendo não para esse seu lugar mais agressivo, mais violento. Porque ele vem. Assim, tem horas que às vezes eu não seguro. Nessas horas, assim, eu preciso segurar esse lugar. Uhum. Então, eu vou dizendo não para esse lugar e falar assim, esse cara precisa aprender. Vai aprender. E eu preciso encontrar qual é o jeito que eu vou falar com esse cara. Porque ele faz muito mal. Para mim, ele não faz, mas ele faz muito mal para outras pessoas como eu. Sim. Que estão perto dele, que não tem a coragem de dizer. Então, eu preciso ser essa pessoa. E aí, eu preciso fazer a conversa desconfortável. E eu preciso ficar confortável de fazer essa conversa desconfortável. Então, para mim, eu acho que eu vou dizendo não. E aí, não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Por isso que eu digo que eu sou uma construtora de pontos. Essa foi a escolha que eu fiz. Isso tem ônus e bônus. Claro. Né? Então, claro. Eu não sou a pessoa do pé na porta sempre. Na verdade, hoje eu sou menos pé na porta. E as pessoas que me conheceram há 5 anos atrás vão falar assim, Mafone, você tá bem menos pé na porta. Foram aprendizados que eu fui tendo. Então, assim, são esses nãos que eu vou dizendo para esse lugar na minha cabeça que fala assim, mas você não precisa disso. Você já tá num lugar que você fala assim, vai tomar naquele lugar e assim, não me enche o saco. Mas você fez uma escolha de mudar o mundo, então você tem que mudar esse cara. Sim. E não vai ser com xingamento que você vai resolver. Não, sim, dizendo tem que o cara ser um processo, racista. Mas assim, dizer pra ele que ele é racista não vai mudar o fato dele ser racista. Eu preciso ajudá-lo a entender o que no comportamento dele está levando para esse lugar. Às vezes, geralmente, funciona.
Geralmente funciona. Que bom, que bom. Que bom Tem que os temos... perversos, que não vai ter jeito, que esses caras são realmente assim. Geralmente são homens, né? Mas a maior parte funciona. Legal. Agora, pensando no jovem, brilhante, louco, saindo da faculdade, louco para encarar o mundão corporativo. Que conselho você daria para esse jovem que está entrando aí nessa jornada? Eu dou muito, inclusive, porque eles adoram me chamar para ir para fazer os processos de quando eles são os calouros, né? Os processos de chegada nas universidades. Eu participo de vários desses. Eu adoro. O conselho que eu tenho dado para eles é que eles tem a ver com aprendizado, porque muitas vezes você escolhe a faculdade porque você quer ser uma pessoa muito bem-sucedida, um excelente administrador, ou um excelente engenheiro, E eu falo que a faculdade, ela molda o nosso jeito de ver o mundo. Ela não vai moldar o que a gente vai fazer. Eu trabalhei numa das maiores big techs que a gente tem, que foi a Meta. E na Meta, eu tinha excelentes programadores que eram geógrafos. Porque a capacidade daquilo que você faz não tem a ver com aquilo que você estudou, tem a ver com as suas competências. Então, você liderar pelas competências e não, né, pelo tal do job description e aquilo que tem que ter, você não consegue, principalmente no mundo moderno. Então, a gente não contratava as pessoas pela faculdade que elas tinham feito, mas pelas competências que elas tinham. E isso ajuda muito você a gerenciar as competências necessárias para pensar a transformação de futuro que você tem, né, que você quer fazer, né? Então, eu acho que esse é a coisa que eu falo assim, entenda que assim, mas por que eu tenho que estudar estatística na psicologia? Você precisa aprender como é que você vai usar os dados para poder legitimar uma série de transformações que você vai precisar fazer se você decidir ir para o mundo corporativo, né, da psicologia organizacional, se você decidir ser um cientista para ajudar as pessoas a entenderem que sim, a psicologia é uma ciência. Você precisa falar a linguagem que o seu interlocutor, que vai ser o seu CFO, está falando, e é a estatística que vai te ajudar a fazer isso. Sim. Então, você entender que nada do que você está aprendendo, ele é em vão. Você vai aprender pessoas que pensam diferentes, isso é bom. Vai entrar um professor e dizer assim, então, a psicologia funciona assim. Não, então, sabe aquela aula anterior que vocês tiveram? Não, isso daí não é, não. Então, assim, o Winnicott fala isso. Não, Freud fala isso. Não, todos eles estão certos. Cada um do seu ponto de vista. Então, assim, você não pode encarar que existe um jeito certo. Então, as coisas que eu falo usem esse espaço como espaço de aprendizado. Tenha o maior número de experiências que vocês puderem. As pessoas mais bem formadas, eu estudei os médicos. Meu mestrado foi se a cor e o sexo dos médicos interferia na relação médico-paciente. Porque as mulheres negras, elas recebem 50% menos anestesia do que as mulheres brancas na hora do parto. Elas ficam menos tempo nas consultas pré-natal, elas são menos tocadas pelos médicos. Um dos fatores que faz com que as mulheres, o fato das mulheres serem menos tocadas pelos médicos tenha de impacto é que, embora as mulheres brancas tenham mais chance de ter câncer de mama, as mulheres negras morrem mais. Por quê? Porque o câncer de mama, até ele atingir 1 centímetro, ele demora 10 anos. Só é detectado pelo toque do médico. Depois que ele atinge 1 centímetro, ele dobra de tamanho a cada 3 meses. E aí a sobrevida reduz. Então, as mulheres começam a perceber que elas estão com nódulos de câncer de mama quando ele já é visível. Então, por quê? Porque elas não foram tocadas antes, porque o médico poderia ter detectado isso antes. E elas teriam mais chance de sobrevida. Então, essa é uma das consequências, tem várias. E aí eu decidi olhar. E aí os médicos que eram mais bem formados eram aqueles que faziam parte do Médicos Sem Fronteiras, que iam para aquela Ciência Sem Fronteira, que é um programa do governo. Então, assim, você não pode ficar fixado na faculdade como o seu espaço de formação. Você precisa ver que o mundo funciona de outro jeito. Sim. Ter essas experiências te ajuda a expandir a sua consciência. Então, aproveitem isso. Eu não bebo. Eu ia em todas as festas. O lugar das festas é o lugar onde você faz as conversas mais legais. Você tem os projetos mais interessantes. Então, eu ia nas cervejadas. Bebeu minha água, meu suco, tá tudo certo. Eu fui da Atlética, eu participei de todos os processos, eu fui nos interpsicos da vida. Então, assim, quem queria competir? Só o Mackenzie queria competir. Eu, da USP, tinha algumas pessoas que, como eu, queriam competir. Mas o resto queria beber. Tá tudo certo. Tem que ter esses espaços também. Então, eu acho que é isso que eu trago para os alunos. Aproveitem esse espaço, assim, para poder viver as experiências e o mundo como ele é. Muito bom, muito bom. Agora, uma pergunta interessante. Qual compra de R$200 ou menos
nos últimos 6 meses tem feito diferença na sua vida? É difícil. Oi? R$200 ou menos. Nos últimos 6 meses? É. Pensa aí, vai. Nossa, que pergunta boa. Depois eu quero saber por que R$200, mas tá bom, vamos lá. Vou primeiro... É difícil hoje em dia comprar uma coisa, né? R$200 é um valor que divide. Ou seja, tem que ser uma coisa barata, mas que está fazendo diferença na sua vida. Nossa, olha. Eu acho que... foi menos de 200. Estou tentando pensar se o valor foi. Eu fui educada muito por livros. Eu sempre tive bibliotecas em todas as casas que eu morei. Meu pai sempre foi, e assim, a gente fazia brincadeiras, ele falava assim, o trecho da próxima pista está num livro que fala não sei o que, não sei o que lá. A gente aqui na biblioteca. Ai, que demais. Então, assim, tudo que a gente ia ganhar, ele usava os livros para fazer. Então, a gente lia trechos de livros, enfim. Então, os meus filhos têm muito isso. Eu fui educada pelo gibi da Turma da Mônica. A Makini começou a falar, conhecendo os personagens da Turma da Mônica, assim, ela conhece de 1 ano e meio. Cacão... Ela, 1 ano e meio ela tinha, assim, ela conseguia reconhecer os personagens, enfim. Então, eu acho que tem uma coisa muito importante dos livros. Um livro, assim, acho que a compra que eu fiz que me ajudou foi a compra de um livro que chama Calling In, que é como, traduzindo para o português, por que é tão importante você trabalhar com aquelas pessoas que você quer cancelar? É de uma escritora americana que chama Loretta Ross. E a Loretta, o que ela fez? Ela foi estuprada aos 14 anos e ela decidiu criar uma organização que trabalhava pelo combate ao assédio sexual de crianças. Um determinado dia, ela recebeu uma carta de um detento que tinha estuprado e matado uma mulher. E ele pedia ajuda para ela porque ele falou, eu não quero mais fazer isso. E eu não sei como. As pessoas da organização dela falaram assim... Esse cara tem que morrer. Não, você não tem que falar com esse cara. É um absurdo que ele... Não, a gente luta aqui pelas vítimas e tudo mais. E ela não conseguiu jogar a carta dele fora. Meses depois, ela decidiu ir para o presídio. E ela descobriu que ele e mais 4 outros detentos que também tinham estuprado, tinham criado um grupo para tentar conversar entre eles o que eles iam fazer para que eles não tivessem isso. E aí ela começou a perceber que ela... alguém precisa estar do outro lado quando esses caras decidem atravessar a ponte. E aí ela se tornou uma pessoa que conversa com quem quer atravessar a ponte. Então, ela é uma mulher negra, hoje com 70 anos de idade, e ela conversa com ex-membros da Ku Klux Klan. Ela conversa com esses caras que querem deixar de ser estupradores. Ela se tornou essa especialista. E aí, eu fiquei pensando... Esse é o lugar que eu acredito, porque eu estou num momento de vida hoje que por muitos anos, eu fui a pessoa do contra. Eu sempre fui a pessoa do contra. Todo lugar que eu vou, Mafone, lá vem a Mafone. Mas assim, ela vem com essas ideias aqui pro mundo corporativo, que assim, mas ela acredita tanto que vai dar certo. Mas assim, eu sempre fui a pessoa do contra. Então, eu me acostumei com a lógica de ser a pessoa que incomoda. E isso, por muito tempo, foi um problema, porque eu ficava tentando me ajustar nos lugares. Eu comecei a falar assim, gente, eu sou essa pessoa. E tá tudo bem. Então, eu me acomodei, eu me ajustei nesse lugar do incômodo. Então, assim, você não quer gostar de mim? Tudo bem, Bia. Eu te incomodei? Eu te fiz pensar? É isso que eu queria. Tá tudo certo. A gente não precisa ser amigo, você não precisa me ligar mais, tá tudo bem. Mas se eu te incomodei do jeito positivo, não o incômodo que fala assim, não quero mais saber disso, não é isso. O incômodo positivo, sim, tá tudo certo. Porque tem gente que não tá preparada para lidar com esse incômodo. Então ela não vai conseguir te procurar hoje. Eu tive uma amiga assim na faculdade. 20 anos se passaram, eu me formei. Há poucos anos atrás, 1 ou 2 anos atrás, uma ex-amiga da faculdade me escreveu dizendo assim, Mafone, eu queria te pedir desculpa. Eu falei... Mas do quê? Porque assim, eu sou muito rápida, assim, passou, já passou. Eu fui muito escrota com você na faculdade. Porque eu tirava sarro das coisas que você dizia. Você já era essa pessoa que queria mudar o mundo. Você já era essa pessoa que queria fazer as coisas diferentes. Olha, e eu não conseguia entender o que isso queria dizer. Hoje,
Adulta. Adulta. 20 anos depois eu consigo entender do que você estava falando. Olha. E eu quero te pedir desculpa por tudo que eu fiz com você na faculdade. Eu nem lembrava. Mas você vê como, às vezes, as pessoas realmente não conseguem captar. E eu sei que eu tô muito lá na frente para muitas coisas. Então, esse lugar, eu acho que me ajudou muito a conseguir ficar mais confortável de estar nessa coisa do desconforto, né? Então, eu acho que tem isso. Esse sabe? livro. E esse livro? E esse livro, ele faz isso. Ele te leva para esse lugar que é o pior. Porque, assim, eu tô falando com as piores pessoas. Que eu queria matar essas pessoas. Porque, assim, se eu for falar com um estuprador, pra mim, é o lugar mais doloroso e mais difícil. Assim, eu quero que esses caras morram. Eu vou pro meu lugar pior, que eu sei que eu não é. E esse livro me fez pensar de que, sim, esse não é o caminho diferente. Eu tô nesse momento de fazer as conversas. Eu vou ouvir coisas que eu acho abomináveis, que são horrorosas, mas eu tenho que ser essa pessoa. Então, acho que foi esse livro, e ele custou... Acho que foi 190, porque é um livro importado, enfim, né? E que está causando impacto aí nessa assim, sua reflexão. Eu tô aqui tentando pensar, porque eu comecei a ser questionada, eu comecei a ser chamada para esses lugares. Eu falei assim, então, peraí, eu preciso me preparar para estar nesse lugar, porque eu não posso escorregar. Sim. Porque é uma armadilha sempre. Com certeza. Mas eu vou te dizer, Bia, os mais impactantes projetos eu fiz com pessoas que pensam radicalmente diferente de mim. Radicalmente. Politicamente. Então, assim, pessoas que eu falo, jamais votaria nessa pessoa, mas jamais, assim, tipo, mas a gente encontrou um lugar comum e desse lugar que essa pessoa estava e do lugar que eu estava, a gente podia fazer a transformação. É até aqui, mas assim, jamais, não são pessoas que eu não admiro em absolutamente nada, mas que eu aprendi a respeitar por esse lugar. Então, eu fui começando, esse livro foi me retomando essas experiências positivas, assim, sabe? Você fala assim, não, peraí, gente, não é tudo. Assim, coisas muito difíceis, assim. Você fala, não vou me aliar a um cara que trabalha e que acredita nas armas. Eu não acredito nas armas. Foi um dos projetos mais legais de defesa das mulheres. Pra ele e pra mim, eu acho. Sabe? Que interessante. Então, interessante, assim, muito interessante. Agora, você presenteia livros também? Nossa, sim. E qual livro você indicaria, então? Depende. Depende do momento que você tá. Mas, assim, acho que tem alguns livros, pra mim, que eles são meio... Todo mundo deveria ter na sua biblioteca, sabe? Então, eu acho que o primeiro... Anota aí, Biblioteca Mafuane Odara. Acho que tem alguns livros que eu indicaria. 5. Tô fazendo aqui as contas. Vamos lá. A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, para quem tá nesse processo de tentar se encontrar e de conseguir... Foi o livro que o meu mentor me deu para ler. Ele foi um divisor de águas na minha vida, então eu indico para todo mundo, porque ele me ajudou muito nesse processo de ficar me achando uma impostora. O livro Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks, porque a Bell Hooks, ela ajuda nesse livro você a entender como é que as formas de amor, que tem a ver com o que a Loretta fala, mas ela fala sobre o amor, assim, como você encontra o amor nos lugares mais inóspitos. E ele existe. E é esse lugar que faz com que as conexões aconteçam. Então, assim, quando você está com uma pessoa que é extremamente violenta para você e para o mundo, pela forma com que ela se comporta, e você entende onde é que é a dor dela, isso é entender o amor. Então, eu acho que Tudo Sobre o Amor da Bell Hooks ajuda. O Dia que Eu Disse Sim, da Shonda Rhimes, que é um livro que fala sobre os nossos medos e preocupações, porque quando você aprende a dizer sim para você precisa aprender a dizer não para o mundo. E ela foi tendo que lidar com esses medos internos para poder aprender a dizer sim para as coisas que para ela eram as mais desafiadoras, porque a gente parece que o maior desafio está da gente lidar com o mundo, não tá? Da gente lidar com os nossos próprios medos e preocupações. Então, acho que o Dia que Eu Disse Sim, da Shonda, é muito legal. O Diário Antirracista, o Manual Antirracista, da Jamila Ribeiro, eu acho que ele é um excelente caminho para a construção de relações saudáveis no Brasil. A gente está falando de metade da população, então se você não tem uma relação com essas pessoas, eu acho que a sua relação com o mundo, ela é
distorcida. Se você não Super tem amigos limitada. negros, se seus filhos não têm amigos negros, assim, se você é uma pessoa negra e não tem amigos, assim, tem alguma coisa errada nessa história. A gente não pode estar nesse lugar. E eu acho que o manual antirracista, ele te ajuda a criar essa relação de um jeito mais positivo, né? E o quinto? E aí o quinto, eu vou para um romance que eu acho que é muito legal. Esse último livro da Chimamanda, eu acabei de ler, chama A Contagem dos Sonhos. E o livro da Chimamanda, ele é um romance. Ele conta a história de 4 mulheres, mas ele conta a história de 4 sonhos. Assim, sonho pra mim é um negócio. Eu sou muito, mas muito respeitosa e muito cuidadosa com os sonhos das pessoas, muito. E você entrar nos sonhos das pessoas é você entrar naquilo que é mais significativo. Enfim, eu já venho com os desenhos. Tem um desenho que chama Wish, né? E ela fala exatamente sobre isso. O poder que o cara do desenho, né, do vilão do desenho tinha, era de guardar os sonhos e retirar os sonhos das pessoas. E quando você devolve isso para as pessoas ganham outra vida e outra cor. Porque é como se eu pegasse o seu sonho e falasse, não, esse sonho não é bom. Mas ele é bom para mim. Porque aí eu pego para mim, você fica sem ele porque eu disse para você que ele não é bom. E ele guardava esses sonhos. E a Wish tem essa tarefa de devolver os sonhos para as pessoas. E esse livro, ele fala sobre isso. Então, eu diria para esse... Porque eu achei... Enfim, eu adoro todos os livros da Chimamanda. Tem vários que eu indicaria. Vários. Mas eu acho que esse último, para mim, fala de um tema, para mim, muito sagrado. Muito bom. Bem, a última pergunta. Ah, que delícia. Se você tivesse um baita outdoor, numa avenida, numa estrada maravilhosa, o que estaria escrito nele? Nossa. Ai, meu Deus, peraí. Tem que escolher uma, né? Porque já vieram 3 coisas que estaria. Mas eu acho que... Escolhe uma das 3, Mafô. Eu acho que a gente precisa aprender a ficar confortável de fazer conversas desconfortáveis. A transformação real, ela não vem da superfície. Ela vem da nossa capacidade de lidar com os temas mais difíceis. Então, acho que seria essa. Uau! Aprofundou. Que difícil. Mafô, adorei bater o ponto com você. Muito obrigada. Nossa, eu que amei. Obrigada pelas perguntas incríveis. Obrigada pela oportunidade de reviver várias coisas da minha vida. Presente. E o presente está com você sempre. Eu digo mesmo, né? Sempre. Muito obrigada. Deu certo. Batemos o ponto. Batemos o ponto. Valeu. Obrigada. Obrigada.